Pessoas com autismo, mais comumente do que na população típica, podem apresentar traços de agressividade. Isso é uma coisa bastante comum e a gente precisa enfrentar isso do ponto de vista da política pública, né? É preciso que a gente saiba o que fazer. Então eu queria falar algumas coisas importantes sobre isso. A primeira é a forma de combate dessa agressividade. Existem duas formas, basicamente. Existe uma forma indireta e uma forma direta. O que seria essa forma indireta? A gente tem duas coisas que a gente precisa ensinar para a pessoa com autismo. A primeira, repertório. Ela precisa saber fazer coisas. Ela precisa saber brincar, precisa saber fazer atividades. Quando ela tem um repertório mais rico, automaticamente a agressividade vai cair. Existem bastante estudos sobre isso. Uma segunda forma de combater indiretamente é por meio do ensino da comunicação. No Brasil, a gente ainda tem muito medo, muito receio de ensinar a comunicação alternativa. Mas isso é uma coisa muito importante. Em outros países, quando a criança tem 2, 3 anos, ela não fala, já começa a ensinar a comunicação alternativa para que a criança possa se comunicar. Porque imagina o seguinte, você está, sei lá, quer o banheiro, você quer alguma coisa e você não consegue se comunicar o que você quer. Aí a agressividade vai surgir como um recurso para conseguir aquilo. Então, se você ensina habilidades e se você ensina formas de comunicação, automaticamente a agressividade vai diminuir. Veja, mas eu não fiz nada com a agressividade, eu não a combati diretamente, e sim indiretamente. Então, essa é a primeira e mais importante forma que a gente tem para se relacionar com a agressividade. Bom, a outra forma é uma forma direta. Como que seria isso? Bom, primeiro você precisa fazer uma análise funcional daquele comportamento. O que significa isso? Quando você fala da resposta agressiva, sei lá, um soco que a pessoa dê, ou gritos, ou sei lá, qualquer coisa, a gente está falando da resposta, do ato em si. Mas essa resposta tem que ser pensada, aquilo que vem antes, ou seja, quais são os antecedentes, em que ambiente ele emite essa resposta e quais as consequências. Quando ele emite uma resposta, sei lá, de dar socos, qual é a consequência? Por exemplo, digamos, numa sala de aula, ele dá soco e aí ele sai da sala, o professor tira da sala, então ele se livra da lição. Então, pode ser isso, por exemplo. O Nicolas Brito, ele conta uma história, quando ele era mais novo, né, que ele sempre brigava e o objetivo era ir para a sala da direção para ver o ventilador, porque lá tinha um ventilador legal. Então a gente precisa fazer análise funcional e aí intervir na consequência e no ambiente que a agressividade ocorre. Então esses são os dois campos duas formas, né, de combater a agressividade, indiretamente e diretamente. Mas tem mais algumas coisas que eu acho que são importantes falar sobre isso. Primeiro, a gente precisa conhecer estratégias de desaceleração. Quando o sujeito começa a ter uma agressividade, no momento que aquilo acontece, quando nós estamos falando de uma pessoa que tem uma crise de agressividade muito forte, temos que conhecer estratégias de desaceleração. Então, formação é importante nesse sentido. Mas uma outra coisa, isso é uma coisa muito importante no Brasil, a gente não tem o cuidado necessário. Nos Estados Unidos, por exemplo, está bem regulamentado, que é o sujeito ser capaz de atuar promovendo procedimentos emergenciais de intervenção física. Então, no Brasil existe um protocolo disso, protocolo de segurança em crises agressivas, o Grupo Método. De vez em quando eles dão curso, né, sobre isso, e a gente precisa começar a valorizar isso. Não só a formação individualmente, correr, né, atrás disso, como institucionalmente. Como é que você pode permitir, né, como é que a gente pode admitir que tem uma educação que se chama inclusiva e as pessoas não estão preparadas para essa situação? A gente precisa corrigir isso de maneira muito rápida. Eu tive em São José dos Campos uma reunião lá, e uma mãe tem um filho com autismo, e o filho está sendo processado pela estagiária porque ele bateu na estagiária. Quer dizer, a estagiária devia processar a prefeitura por não tê-la preparado para uma situação dessa e colocar com uma criança com autismo, que é uma população que apresenta esse comportamento, né? Então a gente precisa pensar bastante nisso do ponto de vista da segurança pública. Para encerrar só essa discussão, eu queria só fazer um anúncio aqui, uma antecipação. Nós vamos lançar um curso de manejo de comportamento. O que é isso? Você tem um comportamento que ele é disruptivo, que ele não é adequado. Sei lá, uma criança grita, ou ela bate na carteira, nós não estamos falando de pico de agressividade, mas um comportamento que não é adequado. E você quer aprender a fazer procedimentos, alguns procedimentos como extinção, DRO, DRA, DRI, que são procedimentos muito bons para você eliminar esses comportamentos. Então vamos lançar um curso, fica atento aí, já você vai ter notícias sobre esse curso, tá bom? Um abraço.